revele o milagroso plano divino. Fé transformadora traz bênçãos ocultas em tempos de crise. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Neemias, um simples copeiro do rei Artaxerxes, reside em Susa, a capital do Império Persa. Nessa terra distante, Neemias observa a vida ao seu redor fluir. Mas seu coração carrega um peso imenso. Um dia, ele recebe a visita de alguns homens de Judá, que trazem notícias de Jerusalém. O que ele ouve é um golpe devastador. Os muros da cidade foram destruídos, suas portas queimadas, e seu povo, tomado pela vergonha e desesperança. A antiga glória de Jerusalém agora é apenas um eco distante, e Neemias sente que sua alma se despedaça com cada palavra deles. Enquanto o lamento ecoa em seus ouvidos, Neemias se entrega ao clamor fervoroso em oração. Ele se prostra diante do Deus dos céus, implorando por misericórdia e uma oportunidade de restaurar sua terra natal. Senhor, eu confesso os pecados dos israelitas. Ele clama, suas lágrimas molhando o chão. O dia se torna noite, e ainda assim Neemias não se cansa de buscar o Senhor por 3 meses, suplicando pela restauração de Jerusalém e pela proteção do seu povo. No dia seguinte, o rei Artaxerxes, percebendo a tristeza no rosto de Neemias, enquanto servia o vinho, pergunta: por que seu rosto está tão triste? Neemias, em um instante de terror e esperança, ora novamente em seu coração e reúne coragem para expor seu desejo. Rei, se lhe apraz, envia-me à cidade de meus antepassados, Jerusalém, para que eu possa reconstruir seus muros. O rei o observa com surpresa, mas a misericórdia de Deus se manifesta através da resposta do monarca. Quanto tempo você precisará? E quando irá retornar? Neemias sorri, o fogo da determinação ardendo em seu peito, enquanto descreve o que é necessário. Ao final, o rei concorda e até oferece cartas para garantir sua passagem e suprimentos para a jornada. Assim, Neemias levanta-se, não apenas como um homem, mas como um porta-voz do plano divino de restauração. Ao chegar em Jerusalém, o cenário desolador é ainda mais devastador do que imaginava. O que um dia foi uma cidade vibrante, agora está repleta de ruínas, e a tristeza o envolve. Contudo, uma chama de esperança começa a arder em seu coração ao ver a necessidade de seu povo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Neemias convoca os líderes e o povo, instigando-os a se unirem em um propósito comum de reconstrução. Ele fala com fervor, assegurando-lhes que não estão sozinhos, pois Deus caminha com eles. As vozes de desânimo surgem, especialmente de Sambalá e Tobias, mas Neemias se mantém firme, lembrando a todos da força do Senhor que os salvou. E assim, em meio a risos e lágrimas, os muros começam a ser levantados, e a fé da comunidade se renova. Enquanto eles trabalham, os muros de Jerusalém, uma tarefa ímpar que parecia impossível, começam a tomar forma, e a esperança renasce. Cada pedra colocada é um passo mais perto da restauração de uma aliança com Deus e da identidade perdida. Contudo, a pergunta permanece: como esse novo começo se sustentará diante de futuras ameaças? O que Neemias não sabia era que esse era apenas o início de um grandioso plano divino em ação. Contudo, à medida que os homens e mulheres de Jerusalém erguiam os muros com coragem e determinação, novas sombras se aproximavam da cidade, trazidas pelos inimigos. Sambalá, o Horonita, e Tobias, o Amonita, tiveram notícia do progresso
e não podiam suportar a visão dos israelitas se reerguendo na glória de Deus. Desesperados, começaram a articular um plano para interromper a obra. Vamos falar com Neemias, disse Sambalá a Tobias, enquanto observava os trabalhadores. Ele deve sentir a pressão da nossa oposição. Se conseguirmos intimidá-lo, talvez tudo isso acabe. Ao mesmo tempo, Neemias, consciente da presença das forças opostas, virou-se para Deus e clamou em seu espírito. Enquanto as vozes da desconfiança e do medo tentavam penetrar seu coração, ele se lembrou das palavras do Senhor em Isaías. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. As palavras trouxeram-lhe alento, e ele fez um pacto silencioso com Deus de que não se deixaria abalar. Assim, Neemias convocou uma assembleia e diante de todos falou com firmeza. Não temas os seus rostos, pois é grande o nosso Deus. E se ele é por nós, quem será contra nós? As palavras de Neemias ecoaram no coração do povo, e um grito de fé subiu dos lábios cansados, mas esperançosos. Enquanto os muros se erguiam, Sambalá e Tobias enviavam mensageiros. Um após o outro, eles chegavam a Neemias, tentando seduzi-lo com promessas de diálogos pacíficos e acordos. Mas Neemias recusava todas as propostas, alegando que não havia tempo a perder em distrações. Estou realizando uma grande obra e não posso descer, dizia ele, reafirmando a construção da cidade. Mas a oposição intensificou-se. Em um momento de angústia, um grupo de homens começou a espalhar rumores, afirmando que o povo estava prestes a se rebelar contra o rei da Pérsia. Ao ouvir isso, Neemias recorreu a uma vigilância acentuada, designando guardas e preparados para um ataque, seguindo sempre o alerta de oração. Na calada da noite, os murmúrios e os sussurros se tornaram mais próximos e ameaçadores. Neemias, com a ajuda de seus homens de confiança, orou incessantemente, pedindo a direção e proteção do Senhor sobre os trabalhadores. Ele sabia que a tarefa não era apenas reconstruir muros, mas restaurar a esperança e a identidade do povo perante Deus. Enquanto erguia as pedras, ele indagava em seu coração: qual é o real propósito de tudo isso, Senhor? O que mais tu tens preparado para nós? Num momento de clamor, Neemias recebeu uma visão, e Deus revelou-lhe que a restauração dos muros era apenas uma parte de um grande plano de reconciliação e retorno a Jerusalém espiritual. Um plano que levaria ao renascimento da fé e ao restabelecimento da santidade entre o povo de Judá. À medida que as fundações se solidificavam, a presença de Deus tornava-se palpável. As canções de louvor começaram a ecoar entre os trabalhadores, e a cidade não era apenas um remanescente de ruínas, mas um lugar onde as promessas divinas começavam a ser cumpridas. Cada pedra assentada trazia consigo a esperança de um futuro glorioso. Entretanto, quando tudo parecia florescer, um novo desafio se aproximava. Os inimigos estavam prestes a lançar um ataque que abalaria as fundações da fé de Neemias e do povo, revelando um novo mistério na trama divina. O reino de Jerusalém, uma vez mais na encruzilhada, enfrentaria um teste de sua fé e resistência. O que retornaria à cidade em busca de destruição? E qual seria a resposta do Deus Todo-Poderoso a esta nova ameaça? A história de Neemias estava prestes a desvendar não apenas a anatomia da reconstrução, mas a profundidade da justiça e graça divina em ação. Enquanto os trabalhadores continuavam sua árdua tarefa sob a liderança de Neemias, um sussurro inquietante se espalhou rapidamente entre os moradores de Jerusalém. A tensão no ar era palpável, e muitos começaram a temer pelas suas vidas e pela obra. Vendo a angústia refletida nos rostos do povo, Neemias reuniu-os novamente, buscando levar coragem e firmeza às suas almas. Escutem-me, ó o povo de Jerusalém, começou Neemias com um tom firme. Não se deixem levar pelo medo, pois enquanto nós trabalhamos com as mãos, somos sustentados pelo Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa fortaleza. Pois está escrito em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. As palavras de Neemias despertaram um novo fervor entre eles. Contudo, a sombra que se aproximava de Damasco não se dissipava. Sambalá, em conluio com Tobias e alguns outros, a articulação se aproximava do momento de atacar. Eles sabiam que para ameaçar o plano de Deus, precisavam semear divisões e desconfiança. Assim, começaram a criar alianças com os filisteus e com os árabes, prometendo ajuda mútua em um ataque maligno, preparando-se para minar a confiança do povo. Se não atacarmos logo, eles completarão a obra e será impossível derrubá-los, disse Sambalá, os olhos fixos em um horizonte obscuro. Precisamos fazer Neemias descer dos muros. Ele é a chave da confiança do povo. Enquanto isso, Neemias, em suas orações, buscava o Senhor por proteção. Ele ainda lembrava das promessas feitas a Abraão e de como Deus sempre guardou seu povo em tempos de adversidade. No entanto, ele sentia no espírito que um teste maior se aproximava. Deus havia revelado a ele não apenas a batalha física diante dos muros, mas uma guerra espiritual transcendental. Num período de intensa oração e meditação, Neemias recebeu uma visão mais clara. Meu povo está em perigo, mas não é somente o que está em volta que ameaça. É uma questão de fé. Somente quando você, Neemias, reconhecer a força do Senhor, a verdadeira obra será feita. E ao compreender que a restaurar não era apenas a cidade, mas a própria aliança de Deus com seu povo, Neemias ficou decidido em não se deixar desencorajar. Um dia, enquanto os irmãos de Jerusalém trabalhavam, Sambalá e seus aliados lançaram um ultimato. Neemias, desça até nós e falemos sobre suas intenções, gritaram ao pé dos muros. Neemias, sabendo do cerco e da possibilidade de traição, respondeu com confiança: estou realizando uma grande obra e não posso descer. Adiante, levantemos nossas vozes em oração ao Senhor. O povo, encorajado por sua tenacidade, intensificou os esforços orando em espírito e coração. Mas Sambalá, com raiva, começou a ridicularizá-los. Ao ouvir as zombarias, Neemias, tomado de compaixão, clamou ao Senhor: sendo a nossa força, te pedimos, Senhor, estabelece a nossa obra e confunde a tudo que se levanta contra ti. Ao final do dia, Neemias decidiu então que não poderia colocar a segurança do povo nas mãos de uma possível distração. A proposta de diálogo com os inimigos não apenas trazia dúvida, mas também o risco de trazer destruição à obra de Deus. Ele ordenou que os homens guardassem suas armas, prontos para o enfrentamento, ao mesmo tempo em que continuavam a construção dos muros. Num momento de silêncio enquanto a noite se aproximava, Neemias buscou consolo em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua compaixão não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E assim, com um aumento na cisão entre seus inimigos e a firmeza da aliança de Deus, a questão permanecia: quem venceria? A obra que somente Deus poderia realizar, ou os planos astutos de homens que se opõem à sua vontade? Em meio a esse momento de angústia respeitante, a promessa divina de redenção e vitória pairava no horizonte como um sol nascente. O confronto estava se formando, e o desfecho da batalha do bem contra o mal se aproximava. Neemias, ciente da dimensão transcendente do que estava se desenrolando, sabia que a vitória não dependia somente de espadas e muros, mas da fé que uniria o coração do povo de Deus. Que outros mistérios ainda poderiam surgir à luz deste enfrentamento? E qual seria o papel de cada um na realização do plano soberano do Senhor? Enquanto o dia se tornava noite em Jerusalém, a inquietação se transformava em um tenso silêncio. Os trabalhadores, apesar do encorajamento de Neemias, sentiam a pressão ameaçadora que pairava em seus corações. A súbita intervenção dos inimigos pairava como uma nuvem escura, e muitos questionavam se a coragem e a destreza seriam suficientes contra os poderosos aliados de Sambalá. Neemias, percebendo o peso sobre a comunidade,
Não hesitou em buscar a face do Senhor novamente. Com as mãos erguidas e os olhos voltados para o céu, ele clamou: Ó Senhor, tu que conheces os planos do homem, observa a fúria que se levanta contra nós. Lembra-te de tua promessa em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Enseja a confiança no coração de teu povo. Foi então que uma onda de fervor começou a se espalhar. Os trabalhadores se uniram em oração, e logo eram ouvidas vozes elevadas ao céu, exortando o Senhor a fazer descer seu auxílio. Enquanto isso, de longe, Sambalá observava a determinação dos judeus e fazia planos mais diabólicos. Se eles não podem ser persuadidos a desistir, então precisamos semear a discórdia. Ele enviou mensageiros à cidade, pretensamente com a intenção de paz, trazendo uma mensagem insidiosa de desconfiança. Neemias tem palavras terríveis que chamam para a sua destruição. Os homens de Assur estão prestes a invadir. Seus muros se tornarão seu próprio sepulcro. Neemias recebeu a mensagem, mas em seu espírito, discerniu a astúcia do inimigo. Em vez de ceder ao temor, ele respondeu com uma firmeza renovada: Aquela palavra não alcançará o meu coração, pois o Senhor é a minha luz e salvação. De quem temerei? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Salmos 27:1. Aquele espírito de fé nas palavras de Neemias incendiou novamente os corações. Os trabalhadores, cada vez mais determinados, erguiam pedras e argamassa como se suas ações fossem a própria resposta às ameaças. Assim, ao final do dia, uma obra monumental começava a tomar forma. Contudo, a noite trouxe consigo não apenas descanso, mas um novo tipo de luta. Enquanto muitos já descansavam, Neemias passou horas em oração. Ele sabia que a batalha seria não só contra homens, mas a batalha por coração e mente. Ao buscar a sabedoria de Deus, Neemias lembrou de seu antepassado, Moisés, que havia enfrentado o faraó com fé inabalável. Ele queria que sua liderança refletisse tal confiança e convicção. Na madrugada seguinte, Neemias convocou o povo. Reuni-vos, preparai-vos. O Senhor luta por nós. Amanhã, em cada seção de muro, façam vigília, pois nós somos a muralha e a proteção de Deus nesta hora. E lembrem-se, nele, portanto, todo o nosso cuidado, porque ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. As palavras de Neemias trouxeram uma nova esperança, mas a sombra da traição e da dúvida continuava a vigiar. Enquanto os muros eram erguidos, um grupo clandestino, apoiado por Sambalá, começou a se infiltrar em Jerusalém, determinado a criar confusão e pânico. Em meio ao fervor e à expectativa, uma letargia amedrontadora começou a se espalhar entre os trabalhadores. Sussurros surgiam sobre a traição e a probabilidade de um ataque. As vozes de desespero esmoreciam a brava determinação que Neemias havia cultivado tão cuidadosamente. E num momento de clara realização, Neemias sentiu que a maior batalha não era externa, mas interna. Ele exclamou: Oremos uns pelos outros, fortaleçam-se em fé. Nos dias de tribulação, não devemos perder a esperança, pois a verdadeira força é revelada em nossa fraqueza. As orações se intensificaram, entremeadas de cânticos e fervor. Mas o que os trabalhadores de Jerusalém e Neemias não sabiam era que uma intervenção divina estava iminente, e que Deus preparava uma revelação poderosa, que deixaria todos perplexos. Enquanto isto, na obscuridade das bruxarias que cercavam Jerusalém, o conceito da fé verdadeira estava sendo testado. O que Deus estava prestes a revelar mudaria o entendimento das promessas que ele havia feito ao seu povo. Qual seria o próximo passo no plano soberano de Deus? E como a fé do seu povo poderia transformar uma crise em um glorioso testemunho? A expectativa pairava no ar, e as respostas divinas estavam à beira de um milagre. Enquanto o sol se erguia sobre Jerusalém, os raios dourados refletiam sobre as pedras que seriam alicerces de um novo futuro. Neemias, com o coração pulsando de fervor,
percebeu que a atmosfera era tanto de construção, quanto de batalhas internas. O eco das vozes orando e o som das ferramentas martelando formavam um hino de esperança entre o povo. Levantem-se, cada um em sua posição. É tempo de lutar, exclamou Neemias. Cada trabalhador, ungido pela fervorosa determinação, pegou suas ferramentas e tomou seu lugar nas seções do muro. No entanto, na sombra do progresso, as sementes da discórdia, plantadas por Sambalá, começaram a germinar e brotar. Não deixem que as palavras do inimigo enlouqueçam suas almas, aconselhou Neemias, lembrando aos seus compatriotas das promessas de Deus. Nós somos o legado do Senhor, e a aliança que fez com nossos pais é a luz que nos guia. Lembrem-se de Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Porém, as ameaças de Sambalá e seus aliados se tornaram mais que murmúrios. Estavam agora acompanhadas de atos de violência. À medida que o dia avançava, um grupo de homens chegou à cidade, armados e motivados pelo medo e pela cobiça, prontos para desferir um golpe sobre os trabalhadores. Por toda parte, a tensão começava a se manifestar, e muitos se questionavam se suas esperanças seriam em vão. Neemias, atento e vigilante, escalou uma altura elevada, onde pudesse visualizar toda a construção e também a multidão que começava a se dispersar, suprimida pelo medo. Ele viu as faces de dúvida e desespero, e a palavra dentro dele se intensificou, clamando para ser fiel. Ó Senhor, nosso Deus, dá-nos força e coragem. Lembra-te de nós e luta por nós, assim como fizeste no passado. Neemias então se voltou para o povo, e com um tom de autoridade e compaixão, declarou: Não temais, a batalha não é nossa, mas de Deus. Vamos nos fortalecer no Senhor. Imediatamente, um clamor ressoou em resposta às suas palavras. Em ti, Senhor, nos refugiamos. Em ti, encontramos força. A unidade do povo era palpável, cada um se erguendo em meio ao caos. Este era o momento que Deus aguardava. A fé e a unidade de seu povo eram um testemunho do poder que habitava entre eles. Entre as sombras, o grupo que se preparava para atacar hesitou ao ouvir aquele coro de vozes. Sambalá, que observava de longe, sentiu a inquietação aquecer seu lamento mundano. O medo que ele impusera agora tomava seus próprios homens. Eles não estavam prontos para enfrentar um povo que confiava em seu Deus. Levante-se e tenham coragem, gritou Neemias novamente. Em todos os pontos mantenham-se firmes, uma espada em uma mão e uma ferramenta na outra. A obra do Senhor não pode parar. Lembrem-se de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Com a determinação renovada, os trabalhadores voltaram ao trabalho enquanto mantinham vigilância contra o ataque. A atmosfera pesava, mas algo divino se movia. Aqueles que haviam sido enfraquecidos pela ansiedade começaram a sentir uma poderosa presença de paz. Naquele momento, Neemias entendeu que a batalha não era apenas pela cidade, mas também pelas almas de seu povo, por sua fé inabalável. E enquanto as obras progrediam, foi então que uma voz surgiu dos altares de Deus, fazendo sua declaração conhecida. A revelação de um plano que transcenderia sua compreensão começava a se alinhar nas mentes e corações que se preparavam para crer. Escutem, ó Israel, o Senhor diz que em 3 dias eu reerguerei o que foi derrubado. Olhem e vejam a salvação que desce do céu. O povo ficou estupefato. O que estava por vir poderia representar um novo amanhecer. Qual seria a natureza desse milagre? A expectativa crescia, e a resposta se aproximava, prestes a iluminar a escuridão que pairava sobre eles. O clamor de fé enchia a atmosfera, e a dúvida era desmantelada como poeira ao vento. O plano soberano de Deus não estava apenas em ação, estava prestes a manifestar-se em poder. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, um novo dia iluminava a determinação nos corações do povo. Neemias,
ainda repleto do fervor divino que havia motivado tantas mãos a se unirem na reconstrução, observava a muralha sendo restaurada, não apenas de pedras, mas de fé. O som das ferramentas ao trabalho misturava-se com as orações silenciadas, criando uma sinfonia que reverberava com a esperança do Senhor. Mais uma vez, Neemias reuniu o povo, seus olhos firmes e o semblante decidido. Irmãos, o Senhor não somente reerguerá nosso muro, mas também restaurará nossas almas. Não cedam ao medo. O verdadeiro inimigo procura desunitá-los, mas eles são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele recordou a todos as promessas feitas a Moisés, dizendo: lembrem-se de Deuteronômio 31:6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem tenhais medo deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, nunca vos deixará, nem vos desamparará. Suas palavras acenderam um fogo renovado nas almas dos trabalhadores. As preocupações e ansiedades que não muito tempo antes atormentavam suas mentes, agora eram expelidas pela fé que brotava em seus corações. Mas nas sombras, a raiva de Sambalá se acumulava. Esse homem está incitando uma rebelião, ele rosnou para seus aliados. Devemos fazer o que for necessário para parar essa construção e destruí-los. Aquela noite, Sambalá tramou um plano à meia luz. Ele enviou mensageiros para Neemias, demandando um encontro. Venha, Neemias, e conversemos. Devemos discutir a segurança do povo. A intenção era clara: desestabilizar o líder e provocar temores, fazendo com que o povo se voltasse contra ele. Neemias, porém, tinha suas esperanças firmadas na proteção divina. Estou fazendo uma grande obra e não posso ir. Não quero que o povo pense que desisto em um momento como este. Respondeu ele com firmeza. Com cada recusa aos apelos perturbadores de Sambalá, Neemias sentia a aprovação de Deus sobre a obra. Enquanto os dias se desenrolavam, o tempo prometido pela voz de Deus se aproximava. O clamor do povo deu lugar a um silêncio reverente, e, no 10º dia, o Senhor falou com clareza no espírito de Neemias. Eis que se cumprirão as palavras que declarei. A salvação está prestes a ser vista nesta cidade. Nesse mesmo dia, enquanto o povo trabalhava, um súbito brilho de luz resplandeceu sobre a parede em que estavam esforçando-se. A presença do Senhor era palpável, revestindo cada um de coragem. E em meio à construção, um homem se adiantou, gritando: olhem, o que foi derrubado está sendo erguido. O que estava perdido foi restaurado. As lágrimas de alegria misturaram-se ao suor da labuta, enquanto a obra finalmente se unia à promessa. A muralha começava a ganhar forma, e a vida retornava à cidade. A obra do Senhor é perfeita. Ele vos guardará e vos protegerá. Neemias exclamou. Mas no coração de Sambalá uma ira crescente se formava. Ele não estava disposto a aceitar essa derrota. Seus esforços são em vão, Neemias, ele gritou de longe. O que se constrói com as mãos do homem não pode prevalecer. Sua fé é um engano. Tais gritos apenas inflavam ainda mais o ânimo do povo, pois entendiam que suas lutas eram parte de um plano maior. O Senhor estava com eles, manifestando seu poder e sua soberania. Enquanto cada clamor e oração ecoava nos céus, um mistério profundo rodeava a penumbra de Jerusalém. O que Deus estava prestes a realizar não apenas restauraria os muros físicos, mas transformaria o coração da nação. E assim, com as mãos calejadas e corações ardendo em fervor, o povo de Deus estava prestes a testemunhar não apenas a salvação prometida, mas a revelação de um propósito que se estendia além da reconstrução. O plano soberano de Deus não apenas se movimentava nas sombras, ele estava prestes a se revelar em glória, preparando um caminho para ações que ecoariam através das gerações. O clamor por uma mudança não era mera expectativa, mas um prenúncio de vitória no reino. Ele estava se aproximando, e o povo mal podia esperar para ver o que estaria por vir. Enquanto as obras avançavam na muralha,
um novo dia se erguia na esperança de Jerusalém. O sol irradiava luz sobre cada pedra que era colocada, iluminando não apenas a construção, mas também os rostos do povo, que reluziam com fé e determinação. Neemias, em meio à agitação de trabalhadores e ao som das ferramentas, sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas também o carinho do Senhor pulsando em seu coração. Naquele dia, Neemias convocou o povo novamente. Num tom de autoridade e amor, ele disse: Irmãos, a obra que fazemos é boa e agradável aos olhos de Deus. Lembrem-se de que estamos aqui pelo nosso bem e pela glória do nosso Deus. Não deixaremos que temores e ameaças nos dispersem. Lembrem-se das palavras do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O eco dessas palavras ressoou entre o povo, fazendo com que novas forças brotassem em seus corações cansados. Mas, nas sombras, a frustração de Sambalá estava crescendo em um plano mais maligno. Ele, acompanhando a obra e o progresso da muralha, reuniu seus aliados para arquitetar um movimento ainda mais perverso. Se Neemias não ceder ao nosso chamado, vamos fazer com que ele mesmo tema por sua vida. Eles acreditam ser invencíveis, mas um sopro de desespero pode derrubar qualquer homem. Armou o inimigo. Na calada da noite, Sambalá enviou mensageiros e cartas para Neemias, ameaçando-o. Vem desta vez nas sombras, Neemias. O que farás quando vires que os que te cercam não suportam mais a pressão? Se não lhes abrirem os olhos, eles hão de te ter por culpado. Neemias recebeu as mensagens, mas em seu coração ecoava a promessa do Senhor. Não temais diante deles, pois eu estou convosco. Eu sou vosso socorro, e farei com que prevaleçam. Ele, firme em espírito, respondeu de forma clara e decidida. Eu não irei, pois este é um plano feito por homens fracos. Com nosso Deus ao nosso lado, as vozes malignas não poderão prevalecer. A determinação de Neemias foi além do que as palavras poderiam expressar. Naquela manhã, levantou-se para orar com o povo. Juntos, clamaram, confessando seus medos e desejando forças. Ó Senhor, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Em Ti colocando nossa confiança, não vacilaremos. Enquanto oravam, uma paz sobrenatural se estabeleceu no meio deles. Os desafios continuavam a crescer, mas as promessas de Deus se tornavam ainda mais realistas. O próprio Deus começou a manifestar-se no meio da obra. Enquanto erguiam pedras, um testemunho de unidade e fé começou a espalhar-se, atraindo até os incrédulos que olhavam à distância. Porém, no âmago da construção, uma voz perscrutadora observava, e a cada dia, o cenário tornava-se mais tenso. Os homens de Sambalá começavam a se infiltrar entre os trabalhadores, semeando insegurança e divisão. Não há esperança. Como pode o que está sendo construído resistir? Não permitirão que vocês se unam. Eram sussurros que ocasionavam pavor. Neemias, percebendo a intriga, convocou o povo mais uma vez, agora com um espírito de vigilância. Cuidai, irmãos, pois o inimigo está se aproximando. As divisões visam destruir nossa unidade, mas lembrem-se da promessa de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Fiquem firmes e sejamos guardiões uns dos outros. Os rostos do povo começaram a brilhar novamente, pois compreenderam que sua luta não era apenas por pedras, mas também por um futuro em que o Senhor seria glorificado. O pensamento de um propósito maior despertava neles uma coragem indomável. Assim, com a consciência da presença do Senhor e a certeza de que o plano divino estava mais próximo de ser revelado, o povo uniu-se ainda mais. As mãos continuavam a trabalhar, mas havia um novo propósito em cada golpe de martelo. A muralha não se erguia somente como um símbolo de proteção física, mas como uma fortaleza espiritual. E nos céus, o silêncio continuava a ser intercalado por ecos de oração e clamor.
Assim começava a emergência de um plano maior, um movimento de Deus que transcenderia a construção, revelando uma transformação que ecoaria através dos tempos. O que o Senhor estava prestes a fazer era mais do que o povo sonhava. Era uma liberação de bênçãos escondidas e um desenrolar da história de redenção. E assim, com o povo de Deus comprometido e em batalha através da fé, novas ameaças surgiriam, colocando à prova a determinação deles. O caminho da restauração estava apenas começando, e o cerne do plano divino ainda estava por se revelar na grandiosidade de sua glória. Como seria a resposta do Senhor a este clamor? O povo esperançosamente aguardava a resposta de seu Deus, que se preparava para operar milagres além das suas orações. Mas nem toda a esperança estava sem tempo de prova. Na alvorada de um novo dia, quando o povo se reunia para receber instruções, Neemias percebeu que a atmosfera estava mais densa, e murmúrios inquietos começaram a surgir entre os trabalhadores. Era como se a terra sob seus pés tremesse, refletindo os corações divididos e a infiltrada dúvida que Sambalá semeava. Ó Senhor, dá-me sabedoria nestes tempos difíceis, clamou Neemias em oração, buscando discernimento entre os desgostos que se aproximavam. Foi então que um dos homens de Judá, desolado, ergueu a voz. Neemias, nossos irmãos mais fracos estão desanimados, os inimigos ameaçam atacar, e estão dizendo que não somos ninguém sem as muralhas. A cada dia que passa, nossa força se esvai como vapor. Neemias, com o coração pesado, levantou-se para responder. Há um clamor entre nós, um eco de dor, mas também há uma promessa de Deus que não podemos esquecer. Ele disse, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isaías 43, 2. É preciso que unamos nossos corações e fiquemos firmes. Precisamos fortalecer uns aos outros. A cada palavra, Neemias viu algumas cabeças se erguerem novamente. Mas ainda havia um núcleo de medo nas expressões que o cercavam. Determinado a trazer coragem, ele compartilhou um relato da história de seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor nos libertou da escravidão no Egito e como ele dividiu o Mar Vermelho diante de nós. Ele não nos abandonou então e não nos abandonará agora. A multidão começou a murmurar, recordando a fidelidade de Deus em meio às tribulações. Contudo, a mudança de coração não era instantânea, e o espírito de desespero pairava como um nevoeiro. Sambalá, observando a distância, se regozijava ao ver as fraquezas do povo. Ele se voltou para suas tropas e disse, se eles estão a tremer, isso é um sinal de que a vitória é nossa. Vamos tentar dividir ainda mais. Se o veneno da dúvida puder entrar em seus corações, logo estarão em ruínas. Preparem-se. Enquanto os inimigos se preparavam, Neemias seguiu em oração e ação. Ele decidiu organizar os trabalhadores em divisão entre arados e espadas, crendo que assim poderiam defender seus lares enquanto construíam. Ele exclamou, sejamos prontos para trabalhar com uma mão e lutar com a outra. A nossa causa é justa, e o Senhor é nosso escudo. O povo, agora armado com determinação e ferramentas de trabalho, olhou para Neemias com admiração. A unidade começava a ser restaurada, mas em meio a isso, uma tensão palpável ainda envolvia a equipe de construção. Zigue-zagueando entre as vozes de encorajamento e as sussurradas ameaças, eles prosseguiram, mas o futuro ainda era incerto. Na escuridão da noite, um dos homens mais próximos a Neemias, um tal de Semeias, trouxe uma mensagem. Neemias, os inimigos planejam um ataque esta noite. Eles desejam semear o terror no nosso meio. Neemias respirou profundo ao ouvir aquelas palavras. Se o inimigo vier, não cederemos. Mas antes de tudo, oremos. Vamos clamar ao Senhor, pois somente Ele pode nos proteger. Assim, juntos, diante da fragilidade e da tempestade iminente, o povo se reuniu em fervente súplica. Senhor dos exércitos, clamavam,
A ti nos voltamos, pois sabemos que com nossos olhos não podemos ver o livramento, mas a nossa esperança está na sua fidelidade. Naquele clamor, um tremor começou a percorrer o chão. Não era apenas o medo, mas a presença do Deus Altíssimo se manifestando no meio do povo. E como que respondendo a uma súplica de fé, uma luz radiante brilhava sobre a muralha inacabada. O que viria a seguir, uma resposta celestial àquelas vozes perseverantes, estava prestes a ser revelado. A revelação do plano divino ecoaria, trazendo esclarecimentos inesperados e bênçãos ocultas em tempos de crise. Como o Senhor agiria? O que mais se desenrolaria à luz de sua providência? Mas, ao amanhecer, uma calmaria imprevista cobriu a cidade. Neemias saiu de sua tenda e, ao olhar para a muralha, viu um brilho que não compreendia. Era uma luminosidade que parecia dissipar as sombras da angústia, um sinal de que Deus estava prestes a agir em meio ao seu povo. Ele se lembrou da promessa do Senhor que dizia: porventura, não sou eu que estabeleço um novo concerto convosco? Jeremias 31:33. Reuniu os líderes de Judá ao seu redor e disse: irmãos, temos visto como o medo pode corroer nossa força, mas o Senhor não nos chamou para viver em temor, e sim em coragem. Ele está conosco. Com essas palavras, Neemias aparentemente sentiu uma corrente de esperança se formando entre os homens e mulheres que o cercavam. Conforme o povo se reunia, alguns jovens vieram à frente dispostos a lutar. Estamos com você, Neemias. Vamos nos defender. O Senhor é nosso escudo, exclamou um deles com fervor. Essa declaração de aproximação e resistência ampliou o espírito coletivo, fazendo os olhares se encontrarem, repletos de um resgate espiritual. Porém, enquanto os ânimos se inflavam, os olhos de Neemias se voltaram para o horizonte. Ouvia o escalar da poeira levantada por uma tropa que se aproximava. Sambalá e seus aliados estavam de fato a caminho, e a determinação do povo precisava ser mais forte do que o medo que poderia se infiltrar. Ele sabia que, como em tempos antigos, só o Senhor poderia proporcionar a vitória. Preparai-vos, ordenou Neemias erguendo sua voz firme. Dividam-se em grupos. Os que têm espadas, orem e estejam prontos para lutar. Os que não têm, continuem a construir. Ninguém deve ficar paralisado. A obra do Senhor não pode parar, e com fé lutaremos por esta cidade amada. Naquele instante, o que parecia ser desespero se convertia em uma gravidade resoluta. À medida que os inimigos se aproximavam, o povo começou a orar em alta voz. Com cada palavra, o som se tornava mais intenso, um clamor por proteção e força. Neemias, tomado pelo fervor do Espírito Santo, ergueu as mãos aos céus e lançou uma oração. Ó Senhor, não nos deixes sucumbir. Levanta-te e que nossos inimigos conheçam o poder do teu nome. E assim, como um rugido que ecoava, a resposta divina era iminente. Subitamente um vento forte soprou através da cidade, carregando consigo as palavras de adoração e confiança do povo. A luz que havia brilhado na muralha agora se transformava em um foco de esperança, refletindo o desígnio de Deus. A destruição dos planos de Sambalá. Uma sombra estrondosa pairou sobre seus inimigos, como se o céu estivesse se preparando para alterar o curso da batalha. As tropas de Sambalá, perplexas, hesitaram ao avançar. A confusão começou a reinar entre eles, e em meio ao espaço tenso, um deles declarou em voz alta: "O que é isto? Sentimos que uma força maior está com eles." O pavor começou a crescer entre os inimigos, e enquanto o povo de Deus clamava, aquela luz que iluminava sua muralha parecia crescer em intensidade. "Vejam, o Senhor se levanta em nosso favor", gritou Neemias, e ao mesmo tempo o povo, revitalizado por essa certeza, levantou suas vozes mais alto em adoração, culminando em um canto que reverberava pelas ruas, fazendo tremer o próprio solo. Aquela era a manifestação da soberania de Deus que prometia fidelidade ao seu povo. Diante dessa ousadia e fé,
Um milagre começou a se desenrolar. Sambalá, incapaz de suportar a pressão espiritual e a determinação do povo de Deus, recuou com seus homens. E enquanto eles se retiravam, uma nova realização se apoderou do coração de Neemias. A vitória não estava apenas na força humana, mas na entrega ao plano divino. Enquanto o sol começava a se pôr, um murmúrio ecoou entre o povo. O que mais o Senhor há de fazer por nós? E, no silêncio que se seguiu, uma nova revelação começava a brotar, apontando para um plano mais vasto que já se desenhava nos céus. A promessa de restaurar Jerusalém seria apenas o início de algo ainda maior. Uma dúvida ainda pairava. O que estaria Deus preparando para seu povo, além da mera reconstrução das muralhas? A resposta, ainda velada, permaneceria a ser descoberta a caminho da nova aliança. Enquanto a luz do sol desaparecia no horizonte, uma astúcia profunda cercava o ar em Jerusalém. Neemias e seu povo sentiam a vitória revigorante sobre seus temores. Mas uma nova inquietação pairava na atmosfera. O silêncio que seguia a retirada de Sambalá e seus aliados trouxe à mente de Neemias uma realidade inegável. A obra ainda estava incompleta, e com ela, o plano divino ainda não se revelara por inteiro. Com o coração pulsante, Neemias convocou líderes e trabalhadores para uma nova assembleia. Irmãos, começou ele, o fervor em suas palavras ressoando na multidão. O Senhor não somente nos deu força para reconstruir esta muralha, mas Ele também nos trouxe juntos para um propósito maior. Temos um chamado que transcende os muros que levantamos. O que mais Deus deseja fazer em nós e por nós? As palavras de Neemias reverberaram entre o povo, e uma onda de expectativa começou a surgir, trazendo à memória as promessas divinas feitas a seus antepassados. Mas, entre os murmúrios de encorajamento, um membro da assembleia ergueu a mão, com um olhar preocupado. Neemias, e quanto ao templo? O lugar onde adoramos nosso Deus está em ruínas, assim como as nossas vidas espirituais. Podemos reconstruir os muros, mas sem um lugar de culto, nosso propósito será vazio. A verdade nas palavras daquele homem caiu como um raio de luz sobre o coração de Neemias. Ele lembrou-se de como Deus, desde os dias de Moisés, havia desejado habitar no meio do seu povo, e que a reconciliação espiritual era tão significativa quanto a restauração física. Neemias rapidamente se deu conta de que o Senhor não estava apenas interessado em reedificar a cidade, mas também em reavivar o coração de Israel, um coração que clamava por santidade e por uma profunda conexão com ele. Tem razão, exclamou Neemias, levantando-se com nova paixão. O nosso trabalho deve ser completo. Não podemos construir muros sem produzir uma tradição de adoração. Neste tempo de construção, devemos incluir a restauração do templo e a renovação da aliança com nosso Deus. Pois, como está escrito, e eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Hebreus 8:10. Os olhos do povo brilharam ao ouvir a declaração. Havia uma resolução crescente de que Jerusalém não seria próspera apenas por causa de muros sólidos, mas porque seus habitantes estariam em harmonia com o Deus que os havia libertado. Em meio aos gritos de encorajamento, Neemias sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas também a certeza de que o Senhor estava à frente deles. Naquela noite, Neemias subiu ao seu quarto e se postou em oração. Ele lembrou das palavras do profeta Jeremias sobre a restauração e o novo pacto. Ó Senhor, o que mais tens reservado para nós? O que precisamos fazer para que tua promessa se cumpra em nossos dias? Ele clamou buscando o coração do Pai. O silêncio envolveu Neemias, suas palavras ecoando no vazio da noite, até que a resposta do Senhor veio como um sopro leve no seu espírito. Neemias, a verdadeira obra começa pelo arrependimento. Acompanha o povo, conduz-os a uma renovação de coração e mente. A batalha em curso é de fé, e a recuperação de Israel não se dará sem uma volta sincera para mim. Como uma luz que brilhou nas trevas, Neemias decidiu convocar uma nova assembleia.
Mas desta vez, o foco seria a repatriação e a renovação espiritual. Povo de Jerusalém, preparem-se para entrar em um lugar de arrependimento e confissão. O Senhor está nos chamando a nos voltarmos para Ele, e se nós o fizermos, Ele restaurará não apenas nossas muralhas, mas nossa identidade, proclamou ele, com a firmeza que emanava do Senhor. O temor do Senhor começou a penetrar no coração do povo, e em um clamor coletivo, eles se ajoelharam, confessando os pecados passados, chorando pela desobediência e clamando por misericórdia. A atmosfera mudou, tornando-se um sagrado espaço de arrependimento. Ó Senhor, reconhecemos nossa fraqueza, mas confiamos em Tua graça. Mantém-nos unidos e fortalece nossa fé. Mulher após mulher, homem após homem, se prostraram diante do Senhor, e lágrimas de arrependimento foram derramadas. De repente, enquanto oravam entre os escombros e ressentimentos, uma profunda paz se estabeleceu no meio deles. O Senhor estava atuando, e eles podiam sentir a presença de Deus como uma coluna de nuvem durante o dia e uma de fogo à noite, renovando suas vidas antes mesmo de o templo ter sido reconstruído. Um significado profundo começava a se desenhar. A construção do templo não era a seguida de suas esperanças, mas a restauração de suas almas ao Deus vivo. A voz de Neemias como ungido de Deus se fortalecia ainda mais, e a visão de uma Jerusalém revigorada, não apenas fisicamente mas espiritualmente, começava a tomar forma em sua mente. Enquanto essa poderosa transformação acontecia e seus corações eram moldados, a realidade de que Deus havia mais em mente do que a simples restauração física começou a despertar. O que mais o Criador faria por seu povo? Que revelações sobre sua soberania e graça estavam por vir? A expectativa subia novamente, e o plano divino, agora unindo fé e reconstrução, ainda se desdobraria em bênçãos ocultas, à medida que o povo se preparava para vivenciar o renascimento espiritual, que estava prestes a ser um testemunho gerador de esperança e transformação.